Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, com dois convidados super especiais, a gente vai falar muito sobre Olimpíada, de ciência. E aguardem um pouquinho, não saio daí porque vai valer muito a pena. E primeiramente eu queria agradecer a Floricultura Ideal que nos trouxe uma planta aqui para o nosso cenário maravilhosa e eu quero deixar aqui o registro, né, e agradecer então pelo apoio e parceria. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho então com o Márcio Leandro Souza Monberger e o Rodrigo Scheid, que foi medalha de bronze nas Olimpíadas da China. Sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram. Bom dia, é um prazer poder estar aqui e falar um pouco mais sobre essa história e sobre o projeto em si também. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo. É um prazer recebê-lo aqui, né? Essa tua empreitada aí pela China, né? E que começou aqui na Mostratec de Novo Hamburgo, né? Que a gente valoriza tanto essa escola, né? Salzana Liberato, né? Liberato Salzano da Cunha. Liberato Salzano Vieira da Cunha. Gente do céu, estou errando aqui os nomes. Também o nome é bem comprido. É bem comprido, né? Mas é isso aí. E o Márcio veio acompanhar o Rodrigo, na verdade, ele é coordenador de ensino noturno da Fundação Escola Técnico Salzano Liberato Salzano Vieira da Cunha, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer poder estar aqui nesse programa, para a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência, né? Que a gente vivenciou nessa CASTC, na feira lá na China. Também é a experiência como um todo, né? Exatamente, com certeza. Com certeza. Estamos muito orgulhosos aqui de vocês estarem com a gente, né? Nesse momento, para contar um pouco, então, desse momento, né? De vocês e da importância da pesquisa, né? Porque hoje em dia a pesquisa ela é fundamental para a gente conseguir esses projetos, que esses projetos realmente façam a diferença hoje na vida das pessoas, né? E, Rodrigo, conta para nós um pouquinho, então, como é que surgiu essa ideia de se inscrever, então, escrever um projeto na Mostratec? Conta um pouquinho como é que funcionou isso para você. Bom, na Liberato a gente tem muito incentivo à pesquisa, né? Então, tipo, uma grande parte do nosso aprendizado é a gente ter a pesquisa e ter o autoensino. Também são coisas muito fortes ali. Tanto é que boa parte dos nossos projetos, principalmente na eletrônica, são coisas que os professores ensinam para ti a base, e daí tu tem que aprender o resto sozinho para poder completar algum tipo de objetivo, fazer algum robô, fazer alguma automação. A gente trabalha com autonomia, no caso. Tanto a parte da pesquisa, para nós, faz parte do nosso projeto político-pedagógico, ensino pela pesquisa, né? E a gente também incentiva essa parte de autonomia, que é o que ele está falando, nesse sentido assim. Então, Bacana. quando a gente tem... É sempre uma coisa muito grande lá na escola, a Mostratec, sabe? Sim. Desde que tu entra, assim, as coisas que o pessoal mais fala é gincana e Mostratec, sabe? É, assim, como é que eu posso dizer? O feijão com arroz da escola. Todo mundo que entra na Liberato pensa em fazer... Bom, a maior parte das pessoas, pelo menos, pensam em fazer alguma coisa na Mostratec. Então, para mim, sempre foi um grande objetivo poder participar e também poder participar de uma feira no exterior pela Mostratec, para poder representar meu país, sabe? Com certeza. E essa questão do projeto, assim, em grande parte, ele veio disso, dessa ideia de fazer alguma coisa para poder participar em alguma coisa que pudesse ajudar pessoas, principalmente, sabe? Perfeito. E o projeto que tu fizeste, o Rodrigo, ele tem 19 anos, né? Super jovem aí, pensando nessa questão de Libras, né? Como é que é esse projeto efetivamente? Conta um pouquinho para nós. Bom, atualmente, né, a gente tem softwares que conseguem fazer a tradução do português para Libras. Então, tu poderia escrever alguma coisa, que nem o HandTalk, e ele te dá o sinal para isso em Libras. Só que isso é só metade da comunicação, sabe? Então, a ideia do projeto é ser um software que consiga traduzir do Libras pro português. Para poder completar essa outra metade faltando, sabe? Porque isso causa uma comunicação que não é, além de não ser eficiente, é sempre uma situação que não é ideal, sabe? Porque tu imagina se só conseguisse falar algo para alguém, mas não conseguisse entender o que ela quer te falar. Sim. Sabe? Como é que tu vai conversar com alguém dessa forma? Tem sentido. É inviável, sabe? E isso foi uma experiência que eu tive bastante quando eu estagiei na escola. Tipo, eu participei no noturno auxiliando um aluno surdo. E durante esse tempo eu tive muita experiência com isso e com essa dificuldade, sabe? Porque eu sabia falar só o alfabeto em Libras. Puxa. Então, tu imagina tu ter que prestar um pouco atenção na aula, prestar atenção
nas perguntas que o aluno pode fazer e ao mesmo tempo tu tem que estar o tempo todo aprendendo uma coisa nova em Libras ou tipo tentando encontrar outras formas de se comunicar porque tu não consegue entender o que essa pessoa está querendo te dizer. Puxa Sabe? vida. É bem difícil. Então foi muito dessa dificuldade assim que eu tive essa inspiração. Na escola a gente tem diversos alunos, no caso, surdos, né? Aham. A gente tem a parte de intérpretes que atuam junto com eles, mas a gente tem os monitores também, por causa da parte do conteúdo. São alunos que já cursaram aquela disciplina, no caso, que conseguem ajudar eles, no caso, para poder se apropriar de uma forma melhor da disciplina, poder cuidar né, no caso, desse ensino deles, né, no caso, desse aprendizado. Não, e é uma fala muito importante, né? Hoje a gente vive aí num mundo tão diverso, né? É tão necessário, né, que todos possam ter acesso à comunicação, né? E poderem se expressar da melhor maneira, né? E vocês estão ajudando muitas pessoas a se relacionarem melhor com o mundo, né? Eu acho que é muito bacana. E eu queria ouvir de vocês, assim, quais são os maiores desafios, assim, de colocar essas ideias, às vezes, que a gente tem na cabeça, mas botar isso no papel e ir para fora, né? Visitar outros países, trazendo esse projeto tão lindo. Bom, como qualquer outra coisa, a parte mais difícil é sempre o início, sabe? Tu começar uma coisa assim, no início parece impossível. Então, eu não sei como é para as outras pessoas, mas pelo menos para mim, isso sempre é algo muito difícil. Porque parece que é impossível, então é difícil de tu começar. Sim. Mas depois que tu dá o primeiro passo e tenta fazer alguma coisa, vai mais fácil. Então, tipo, essa questão de ir para outros países e apresentar meu projeto, eu diria que não é a parte mais difícil, sabe? Isso é só uma continuação, digamos assim. Porque eu já tive experiência com isso na própria Mostratec, sabe? Sim. Então, pra mim não era algo totalmente fora. A única diferença era a língua, porque o que eu tava fazendo era a mesma coisa que eu já tinha feito, sabe? Mas, claro, isso é na questão de dificuldade. Sim. Na questão de sensação é completamente diferente. Sim. Na verdade, assim, com relação a essa parte assim da dificuldade, o que se vê muito nos nossos alunos, no caso os pesquisadores que conseguem, no caso, se destacarem, é a dedicação, sabe? Eles são muito dedicados, na verdade, nossos alunos lá. Né? A gente tem um corpo docente muito qualificado, nossos alunos também são muito dedicados, né? Porque realmente é o tipo de coisa de dedicação, que geralmente tu vai trabalhar com alguma coisa que tu não pode desistir de primeiro, várias dificuldades tu vai encontrar no caminho, mas se tu te manter resiliente na tua ideia, né? E buscando, tu consegue bons objetivos. É o que eu sempre digo para os meus orientandos. No caso, essas viagens, às vezes ganham bolsas em universidades, são, no caso, o reconhecimento pelo esforço deles. Imagina só que emoção poder representar teu país numa feira no exterior. Tipo, a gente foi para... Eu nunca imaginei a gente ir para um outro continente, no caso, para o continente asiático, participar de uma feira, levar o nome do Brasil e das Américas, que a gente era o único representante que tinha lá das Américas. Olha que façanha isso, gente. Olha só. E vocês dois aqui de Novo Hamburgo, né? E a gente, às vezes, tem pessoas que não sabem o que está acontecendo, né? A gente viveu há pouquinho as Olimpíadas, então, lá de Paris, está todo mundo com os holofotes todos para lá, né? E tem tanta coisa boa acontecendo dentro da nossa cidade e tudo mais. Não, exatamente, foi por isso até que eu cheguei a comentar no meu Face, que eu acho que tu acabou falando que tu tinha visto que eu tinha colocado lá, nesse sentido, porque a gente precisa de muito incentivo também para a parte da educação. Muitas vezes tá certo, eu acho que realmente os esportes têm que ter bastante destaque, mas não é a única forma das pessoas se destacarem. Exato. E a educação pode pegar muito mais pessoas, no caso, pode abranger muito mais pessoas de conseguir o sucesso, no caso, às vezes até mesmo que o esporte, né? E no caso a gente tá fazendo coisas para poder construir um país melhor. E vendo o que a gente viu na Feira da Ásia, lá, vendo o que os nossos jovens fazem aqui, dá uma esperança de um futuro muito melhor para nós. A gente não vê muita diferença em pensar, a gente está tipo na China, lá num lugar onde que se fala tanto em tecnologia, em tantas invenções, tantas coisas assim, mas a gente vê que nossos jovens aqui não tão diferentes em termos de nível do que a gente viu na feira lá. Olha Principalmente nessa área da computação, sabe? Aham. Tu vê... Porque o Brasil é um país que... Acho que muitas pessoas podem não saber disso, mas a gente é muito forte na área da computação no Brasil. É um dos países que mais exportam programadores no mundo. Olha só. Por causa do estilo brasileiro. Exatamente, a gente tem muita criatividade, isso é muito A gente importante. encontra soluções para problemas. Exatamente, Sim. a gente está tão acostumado a dar o nosso jeito dos problemas, então que a gente é bom para resolver. E são tantos problemas aqui no Brasil para resolver, né, que eu acho que também nos motiva, né, a criar todo dia, né, uma coisa nova e estar disposto, né,
a buscar soluções para o nosso país. Sim, Né? às vezes as pessoas pensam, por exemplo, para participar de uma feira que tem que fazer uma coisa, um evento muito mirabolante. Na verdade, são coisas simples, que às vezes as pessoas não pensaram, na qual tu vai poder fazer uma inovação, na verdade, fazendo de um jeito diferente, fazendo mais barato, usando outros materiais. Então, tem muita coisa para ser feita. Muito bem. E, tipo, como o Márcio falou, a coisa que a gente mais se surpreende não são com as invenções completamente novas. É muitas vezes com os incrementos. Que nem a gente tem muito projeto na Mostratec que, para a pessoa que fez, às vezes não parece que tem um impacto tão grande. Sabe? Que nem, por exemplo, no meu caso, eu nunca imaginei que meu projeto teria esse tamanho que ele está atingindo agora, sabe? Que ele teria a capacidade de, tipo, futuramente ajudar pessoas, que nem é o que está sendo apresentado para mim, sabe? No início sempre foi um sonho, seria legal se eu pudesse seguir com isso e poder fazer desse projeto um padrão. Virar um produto, no caso. Um produto Um ou padrão uma de ferramenta. desenvolvimento, assim. Isso. Alguma coisa que as pessoas possam realmente utilizar no futuro. Claro, não só um conceito, sabe? Sem dúvida, sem Mas até algum tempo atrás isso era só um sonho. Só que agora com questão de publicidade que está dando, pessoas que estão falando comigo, é incrível de pensar que talvez no futuro eu consiga desenvolver mais ele, sabe? Que bacana, que bacana. E vocês que já estão dentro dessa área da educação, né, desses alunos que estão se dedicando, então, a esses projetos inovadores, qual é a área, assim, que está mais chamando a atenção de vocês? Bom, a parte principalmente de computação, né, na parte informática, a parte de inteligência artificial tem bastante coisa para ser feita, tem bastante coisa bacana saindo, e a parte tipo de tecnologia assistiva, né, que é para no caso como o software que o Rodrigo desenvolveu. Isso. Principalmente na eletrônica. Sim. Porque é as pessoas com quem eu mais tenho contato, né? Pelo que eu tenho falado com as pessoas de lá, muita gente faz projetos porque é aquele negócio, que nem, por exemplo, o meu projeto. Tem vários projetos esse ano, e teve vários projetos ano passado, que eu contando para eles da minha situação no noturno, tipo, eu tenho dificuldade porque eu não entendo Libras. Ou às vezes o Gideon fala, o meu aluno, né, fala comigo e ele me conta que ele tem essa dificuldade, sabe? Sim. Tu vai conversando com as pessoas e elas vão... Eu não sei bem a palavra, mas elas vão pensando em coisas para ajudar. Vão relatando, sabe? né, Isso, coisas vão que relatando podem. coisas. Que nem, por exemplo, a gente teve um outro projeto ano passado, que foi de 2 colegas meus, que eles tiveram a ideia de fazer um sistema eletrônico para poder fazer vibrações no corpo da pessoa para simular música para pessoas surdas. Olha só. Sabe? Então, isso é uma coisa muito presente na Liberato. Essa tecnologia assistiva, né? Porque é um pessoal que apoia muito, tipo, por exemplo, na Liberato a gente tem muitas ações caridárias, principalmente com as equipes de encaneiras, né? De fazer esse tipo de doação, esse tipo de coisa. Então, o pessoal lá, eles têm muito essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer a diferença. Perfeito. Então, muitos dos projetos que a gente tem lá, eles refletem isso. Que nem ano passado, a maior parte dos projetos que a gente teve era algum tipo de tecnologia assistiva, algum tipo de coisa relacionada à saúde, sabe? É que a gente até vamos dizer assim, pela nosso plano político-pedagógico, no caso a gente tem essa parte também de formação do indivíduo de forma integral. Olha no caso, então a gente não deixa também de trabalhar essa parte de solidariedade com os alunos, né? Não, e faz total diferença, né? Hoje um profissional de mercado que tem essa visão mais social, né? Que se conecta, então, de forma mais empática nos seus relacionamentos, ele é um profissional diferenciado, né? E acho que é muito bacana tudo isso, né? Mas me contem, indo para a China, o que aconteceu lá? Contem as curiosidades, enfim, como é que foi essa ida e trazer a medalha? Eu sei que parece que a medalha tá por aqui, né? Não está na tua mão ainda, mas poderia estar na mão dele para a gente mostrar, né? Porque, cara, é muito legal. Parabéns mesmo. Estou muito feliz aqui de ter aqui, né? Mostra a medalha, então. Bom, essa aqui é a medalha, então. Ela é bem divertida de ficar brincando com ela. Ela gira para vários lados. O tempo todo mexendo com ela. Mas foi uma experiência muito diferente, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha tido essa experiência de ir para outro lugar, sabe? Então, ir para outro país e já começar do outro lado do mundo é uma experiência, sabe? Total. A gente passou um tempo em Dubai, indo para a China, então... 5 dias, né? Foi maravilhoso. Isso, a gente nosso passou stopover. 5 dias em Dubai. Olha então, ali eu tive um tempo até para me acalmar,
sabe? Porque é muita coisa passando ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, querendo ou não, porque tu tá representando não só a tua escola, não só o teu estado, tu tá representando o teu país, sabe? Então tem que fazer bonito. Mas foi muito show, tipo, conhecer essas novas culturas, nossa, coisas assim completamente diferentes, sabe? Essa feira, como é que é assim, o tamanho dela, só para contextualizar? É a maior feira da Ásia, então ela tem 663 projetos, se eu não me engano. isso, mais ou menos isso. E desses projetos, acho que foi cerca de uns 100 e poucos internacionais, mais ou menos. Quantos países envolvidos? 26? 24, 26, alguma coisa assim. Olha só. Foi gente de tudo quanto é lugar. Eu conheci gente da Rússia, do Cazaquistão, da Tunísia, da Turquia, Portugal, australianos. Mas só a Europa e Ásia, no caso, né? Isso. A Que coisa. questão, tipo, de Américas, assim, não tinha ninguém. Então, tipo, por exemplo, o pessoal lá falava só inglês, basicamente. E os portugueses que falam português de Portugal, né? Sim. Então, é diferente, sabe? Que nem, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes, quando tu quer falar com uma pessoa, tipo, digamos que a gente tá negociando uma coisa, eu falo com o Márcio e a gente fala em inglês. Que daí é difícil da pessoa entender o que a gente tá falando, né? Só que lá tu faz o oposto. Então, é muito difícil, às vezes, de tu trocar isso, sabe? Que nem, por exemplo, vai falar com uma pessoa, tu sempre vai falar em português primeiro, né? Só que aí tu lembra, opa, peraí. E daí tem que trocar, sabe? Daqui a pouco a gente tava falando inglês entre nós também. Isso! Que era muito Às engraçado. vezes, tipo, com os portugueses era mais fácil a gente se falar em inglês do que se falar em português. Porque tinha gente em volta que não ia conseguir entender o que a gente tava falando, sabe? Exato. E também a questão de barreira cultural. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante na China. Porque na China eles não sabem muito bem o que é a linguagem de sinais. Não tem como é que ela... Acho que cada país tem a sua cada país tem sua linguagem de construção, sinais. né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Libras e em países como os Estados Unidos eles têm o ASL, que é American Sign Language, né? Então, na China, eu não sei exatamente como isso funciona, mas uma coisa que eu percebi das pessoas de lá, conversando com elas, e também com os jurados, os próprios jurados que foram julgar meu projeto, eu passava às vezes mais tempo explicando para eles o que era uma linguagem de sinal, Meu Deus. do que explicando o que era meu projeto, sabe? E quando alguns jurados eles não sabiam falar muito bem inglês, então fica cada vez mais difícil. Sim, explicar. É exatamente, que a gente acaba indo para outros países, nem todo mundo, na verdade, fala inglês, né? Isso. Daí, às vezes, acaba dificultando. Mas a gente tinha, na verdade, também, né, um Tradutores. tradutor. Só que durante a hora de julgamento. Eles não podiam participar, exatamente. E aí tu fazia um pitch, assim. Como é que Isso. é a exposição? Dependia muito do jurado, certo? Porque cada jurado queria uma coisa diferente. Alguns queriam ouvir bem detalhadamente sobre o projeto, alguns queriam ouvir a versão resumida, alguns nem queriam ouvir direito. Teve um jurado que nem tirava a cara do tablet, ele só veio e falou, fala um pouco do teu projeto, eu ia falando, ele nem tava me ouvindo, sabe? Sim. Cada um tem um estilo diferente. Cada um tem seu jeito. Faz parte. Mas, no geral, era começar a explicar o que era a situação aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 10 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. Dentre elas, cerca de 2 milhões, em média, são surdas. E para essas pessoas, querendo ou não, Libras é a principal forma de comunicação delas, sabe? No dia a dia. Principalmente para pessoas que não são vocalizadas. Então, hoje em dia, a gente tem um grande problema de acessibilidade por causa disso. Porque, como eu comentava muito, a gente tem situações que nem, por exemplo, hospitais. Hospitais, hoje em dia, se uma pessoa surda vai lá, eles não têm capacidade para ter um intérprete 24/7. Que nem na Liberato, a gente sabe quando a gente vai ter pessoas que precisam de um intérprete. Porque essas pessoas elas vão para aulas, a gente tem uma noção do horário delas. Tem horário, tem marcado, no caso. Sim. Isso, mas um hospital ele não tem como ter noção disso. Porque nem sempre a pessoa vai marcar um horário. Se for uma emergência, sabe? Como é que ela vai mostrar, falar o que ela está sentindo para o médico de uma forma eficiente? Como é que ela vai poder... Isso me lembrou do que aconteceu no caso da empresa que atende nós lá, que é a Modo Bilíngue, que ela relatou para nós, no caso, que a gente fez cursos, vários cursos, no caso, até para parte mais básica de sinais e coisas assim. Ela relatou que, uma pessoa que ela tinha, no caso, a relação dela, que fazia parte lá do grupo deles, faleceu um familiar em casa e ele teve que esperar até eles poderem chegar lá, no caso, porque não tinha como falar para os vizinhos, como sabe, pedir ajuda, no caso. Então tem situações bem complicadas que as pessoas surdas acabam passando por não conseguir se comunicar com as pessoas. Isso, ou em escolas, às vezes, porque, que nem aqui em Novo Hamburgo, eu não sei se isso é tanto um problema, mas eu sei que em muitos lugares eles não têm, às vezes, recursos para ter um intérprete junto com o aluno.
sabe? Sim. Apesar de ser lei em alguns lugares. Então, tipo, tu tem um aluno que os professores não conseguem se comunicar, que não consegue fazer perguntas, que não consegue ser ouvido. Como é que fica a educação para essa pessoa, sabe? Sabendo que ela não pode pedir ajuda. Que horror. É muito triste isso, né? Mas, enfim, me digam como é que está esse projeto hoje, tá? Assim, e como é que as pessoas podem ajudar vocês para levar isso para mais pessoas? Bom, atualmente o projeto é um protótipo, né? E ele consegue traduzir 5 sinais diferentes. Daí, agora, por enquanto, a gente está evoluindo ele em casa, né? Mais como uma questão de família agora, nesses primeiros momentos. A esposa do meu irmão, ela tem alguma noção de programação, e meu irmão, ele tem uma noção de negócios, assim, gerenciamento de coisas, assim. Então, a gente está meio que mantendo em casa, por enquanto, para poder amadurecer um pouco o projeto, ver onde é que a gente vai levar ele daqui para frente. Mas, em questão de ajuda, no momento tem o meu Instagram, para as pessoas que acham interessante o projeto, querem entrar em contato. E futuramente a ideia é criar um Instagram próprio para o projeto. Para quem estiver interessado, claro. O meu Instagram é Rodrigo Manscheid, é meu nome. Sim. E é isso, por enquanto atualizações do projeto eu posto lá, qualquer notícia envolvendo ele eu estou postando lá. E se alguém estiver interessado e quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo por lá. Perfeito, e com o Márcio também, né? Exatamente, pode entrar em contato pela Liberato lá no caso, né? Com certeza, quiser dar um apoio no caso para esse projeto, ou também conhecer um pouquinho mais da escola lá, dos nossos projetos, das nossas feiras. Com certeza. Isso. E agora acho que em outubro tem Mostratec. Outubro tem Mostratec, exatamente. Mas também, acho que pra galera. Com certeza. Mostratec e Faceit, né? Exatamente. A Faceit tem a nossa feira interna, vai ser em setembro, no qual eu sou, no caso, o organizador dela esse ano, no caso, coordenador, né? Convido o pessoal já para conhecer os projetos antes mesmo da Mostratec, direto lá na escola. E a nossa Mostratec em outubro ali na FENAC, né? Só lembrando que a Mostratec, né, é a segunda maior feira de ciências do mundo, no caso. Só nos Estados Unidos a ISEF, no caso, que seria maior que a gente. E essa feira que a gente foi, no caso, na China, lá que é a maior feira da Ásia, no caso, ficaria mais ou menos no 3º lugar dentre as feiras, no caso. Nossa. Assim, tamanho. E tu tivesse uma outra experiência também em Exatamente. Taiwan, né? Sim, no começo do ano, entre janeiro e fevereiro, eu fui para Taiwan, com outro aluno, no caso, levando o projeto Save Medication, né? Que era para a parte de posologia de medicamentos, utilizando inteligência artificial. E a gente ficou em 4º lugar lá também. Olha só. Outra vez representando o Brasil. Nessa outra feira tinha um outro rapaz que era de São Paulo, do Colégio Dante Alighieri, lá de São Paulo. Mas era nós representando, então, a América Latina, no caso, lá. Nessa legal. feira. Tem que marcar presença, né? Os brasileiros são muito inteligentes, muito capacitados, né? E tem uma força muito forte, né? De inovação. E isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco triste, sabe? As pessoas, elas muitas vezes não têm essa visão do Brasil porque elas não dizendo que é culpa delas, elas não irem atrás. Porque, querendo ou não, muitas vezes isso não é incentivado delas irem atrás, conhecerem essas coisas. Porque tem diversos projetos, sabe? Tipo, só da minha turma, a gente teve 3 projetos ano passado envolvendo inteligência artificial para a área de inclusão e saúde. Nossa, olha só. Sabe, teve o Safe Medication, que foi o projeto do meu colega, do Trento. Né? Teve o... Eu não lembro, não tinha um nome diferente, tipo, não tinha um nome mais curto, né? Sim. Mas tinha o projeto do Rafael Volkmer também, que era um projeto para detecção de demência, tipo, demência e... Tem uma outra Alzheimer? Demência, diferentes demências. Então, Alzheimer, esse tipo de coisa, utilizando ressonâncias eletromagnéticas, imagens de ressonâncias eletromagnéticas. Então, esse tipo de diagnóstico utilizando só a imagem, sabe? Coisas assim que, Nossa. é difícil de imaginar, sabe? Então, é muito show, assim, poder ver essas inovações. Sim. Eu sou muito entusiasta dessa parte, desses anos que eu trabalho com a educação, tudo que a gente consegue ver, mudar a vida das pessoas, no caso. Né? Eu estou trabalhando na escola há 12 anos, no caso, na Liberato, que a gente já viu em vários anos, várias feiras, o pessoal ganhando bolsa de estudo, viajando pelo mundo, criando suas próprias empresas. Então, posso dizer que realmente é muito, muito interessante essa mudança que a gente vê, no caso, via educação. Com certeza. E eu acho que é bacana uma coisa também, que é a educação junto com as empresas, né? Eu acho que sim. Essa parceria, com certeza. Essa parceria, ela é fundamental para a gente conseguir viabilizar esses projetos. Exatamente, também, né, com certeza. Para nós, na verdade, foi super importante que a Mostratec tem diversos parceiros, né? E graças a esses parceiros a gente consegue fazer
levar os nossos alunos para as feiras do mundo. No caso, a gente ganhou um prêmio, que era o Prêmio Quilin de Tecnologia, no qual a gente conseguiu, no caso, participar dessa feira na Ásia. Que maravilha, Sim. que maravilha mesmo. Bom, gente, eu acho que a gente está quase aqui finalizando o nosso programa, mas eu queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente na Vale TV. Eu sei que tá todo mundo com tempo contado, cronometrado, né? Mas se dedicar e vir aqui para contar um pouco da história de vocês, assim, me honra muito, né? Por ser de Novo Hamburgo, também de morar aqui, né? E saber que o Rodrigo realmente foi para fora do país, mostrou a nossa cultura, né? Mostrou que é capaz. Então, mais uma vez aqui, parabéns a vocês, né? E o Márcio aí apoiando, né? Dentro da área da educação, né? E precisa tanto, né? Tudo isso para todos nós, né? Então, agradeço mais uma vez e fica aqui o convite para vocês retornarem aqui com novos projetos. Com certeza, né? sem dúvida. Eu quero ver muitas vezes vocês por aqui. É só nos chamar que a gente vem. Não, eu tô por aqui. Eu sou de Novo Hamburgo, então... Maravilha, maravilha. E muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouco mais sobre o meu projeto e espalhar um pouco mais essa experiência, sabe? Para as pessoas. Maravilha. E também o convite, claro, venham para a Mostratec, venham conhecer os outros projetos também. Sim, venham nos prestigiar na Mostratec. Isso. Exatamente. Venham conhecer o trabalho da escola da Liberato, que organiza a Mostratec, no caso. Não vou estar lá esse ano, mas eu sei que vão ter vários projetos com o pessoal que eu falei que vão ser muito show. Com certeza. Que maravilha, estaremos lá, sem dúvida alguma. E já agradecer aqui as pessoas que estão nos ouvindo pela Vale TV e já convidá-los para estar comigo na próxima semana, às quintas-feiras, sempre às quintas-feiras, às 22 horas, no canal 14 e também nas redes sociais da Vale TV. Tá bom, gente? Muito obrigada e até breve.